Eu tô aqui, lutando bravamente contra o povo brasileiro. Tudo isso é por você, pai. Presidente Laranjão, por favor, taxe o Brasil com força. Só assim o Supremo vai sentir o peso e recuar. É pelo meu pai. Deputado Bananinha, que vergonha! Lutando contra seu próprio país. Que patriota é esse? Capacho! Pronto, agora todos os produtos do Brasil serão taxados em 50%. Conseguimos, papai. O Laranjão taxou o Brasil. O Laranjão me ama. Eu sei que ele me ama. Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados aprova moção de louvor ao Laranjão. Obrigado, Laranjão, por taxar o povo brasileiro. O Brasil dos BRICS me preocupa, mas o Brasil do Bananinha, esse é fácil de controlar. Não existe coisa pior do que um falso patriota. Saudações aos ouvintes do canal Brasil Sátira do Poder. Olá, hoje a gente vai mergulhar numa análise interessante que recebemos. Ela fala sobre aquela tarifa de 50% que o Donald Trump anunciou, né, sobre produtos brasileiros. Parece uma coisa direta, mas o material que está aqui com a gente sugere que, bom, tem bem mais coisa aí por baixo, né? Exatamente. A visão que essa fonte traz é que a justificativa que deram publicamente, aquela coisa de retaliação ligada a processos contra o ex-presidente Bolsonaro, seria mais um pretexto, sabe? Um pretexto. Isso. A questão de fundo mesmo, segundo essa análise, seria bem maior. Envolve geopolítica. Geopolítica? E o que seria essa questão maior? Para onde a análise aponta o foco? Olha, o alvo principal que eles indicam é o bloco BRICS. Aquele grupo, né? Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e agora com novos membros também. Certo. O BRICS? Pois é. O crescimento do bloco e principalmente as discussões sobre criar alternativas ao dólar. Parece que isso estaria incomodando a política do America First, do Trump. Faz sentido. Então, a tarifa, nessa leitura, funcionaria como um aviso, um recado direto para os países do grupo. E o Brasil, no caso, servindo de exemplo. Entende? Entendi. Então, a questão interna aqui do Brasil, ela seria tipo a porta de entrada para uma ação com motivação externa, é isso? E o material fala de alguém aqui dentro que facilitou isso, certo? Fala sim. Aponta bem diretamente para uma articulação internacional que teria sido, assim, liderada pelo deputado Eduardo Bolsonaro. Ah! A fonte até cita uma matéria do UOL como referência e descreve que ele teria feito um esforço junto a parlamentares lá nos Estados Unidos para buscar sanções contra o Brasil. Isso teria, na visão da fonte, entregado o serviço, né? Dado para o Trump a justificativa que ele talvez precisasse para agir. Nossa. E como é que isso repercutiu aqui dentro? Imagino que as opiniões se dividiram bastante, né, segundo o material. Totalmente opostas. De um lado, críticas bem fortes. A fonte menciona um editorial do Estadão, por exemplo, que usou uma expressão pesada, coisa de mafiosos. E também cita a deputada Tabata Amaral, que teria ligado até diretamente a essa movimentação do filho do Bolsonaro nos Estados Unidos. E do outro lado da moeda, como foi? Do outro lado, aliados do ex-presidente, a fonte cita os governadores Tarcísio de Freitas e Romeu Zema. Eles teriam colocado a culpa no governo Lula e no STF, sabe, no Supremo. Certo. O interessante, que essa análise que a gente está vendo destaca, é que essa linha de argumento teria, assim, ignorado ou pelo menos omitido todo esse contexto geopolítico do BRICS que a fonte acha que é central para entender a história. Falando em contexto, e a parte econômica, a fonte chega a comentar o impacto econômico disso? Comenta sim, e tem até uma ironia aí. Porque, embora o nosso maior parceiro comercial do Brasil como um todo seja a China, sim, o estado de São Paulo, que é uma base eleitoral super importante para Eduardo Bolsonaro, tem os Estados Unidos como principal comprador de seus produtos. Olha só. Ou seja, de acordo com os dados que a fonte levanta, a medida acabaria prejudicando justamente essa base eleitoral dele. É um ponto curioso, né? É um ponto bem interessante mesmo. E lá fora,
Como é que essa tarifa foi recebida? A fonte fala disso? Fala que a repercussão internacional foi bem negativa. Cita o economista Paul Krugman, por exemplo. Ele escreveu no New York Times que a medida não teria justificativa econômica. Isso, claro, reforçaria a tese da retaliação geopolítica ligada ao BRICS, né? A fonte também menciona que o jornal britânico The Guardian deu bastante destaque para o assunto, mostrando que não passou batido lá fora. Então, para a gente amarrar isso tudo, a grande tese dessa análise que a gente recebeu é que a coisa não é tão simples quanto uma briga política interna ou só uma retaliação pessoal. Exato. A conclusão principal é essa. A tarifa tem que ser vista como uma peça num tabuleiro muito maior. Uma disputa ligada ao fortalecimento do BRICS, a questão envolvendo o Bolsonaro aqui teria sido só a desculpa perfeita, como diz a fonte. Entendo. E a análise critica bastante essa ação atribuída ao Eduardo Bolsonaro, chega a chamar de prejudicial para os interesses nacionais e insiste em que a gente precisa olhar além das brigas aqui de dentro para entender o que ela chama de verdadeiro jogo de xadrez geopolítico. Faz sentido essa linha de raciocínio. Basicamente, o que essa fonte apresenta é uma conexão entre política comercial, manobras políticas internas e aquelas grandes movimentações no cenário global, né? Com o BRICS ali no meio da tensão. Precisamente isso. Mostra como um evento, um único evento, pode ser lido de maneiras bem diferentes, né? Depende muito de onde você coloca a lente. Se é na política interna ou se é nessas dinâmicas internacionais maiores. Fica a reflexão então, né? Até que ponto esses eventos que parecem pontuais, isolados, são na verdade reflexos ou talvez até instrumentos de estratégias geopolíticas bem mais amplas? E como é que diferentes narrativas são construídas em volta deles, né? Para avançar certos interesses. Fica a reflexão. Comente aqui embaixo, calar agora é compactuar. Você já paga tudo por mim, custa nada se inscrever no canal também, né? Vai, clica aí, faz esse favor pra democracia.